Na vastidão do tempo, há eventos que não apenas moldam nações, mas acendem um fogo eterno na alma da humanidade. Um deles, tão antigo quanto os profetas e tão atual quanto as manchetes do dia, é a história do povo de Israel. Uma nação que carrega em sua terra e em seu sangue o fio condutor de toda a profecia bíblica. Mas, por que Israel é tão odiado? Por que em cada geração há forças que tentam apagá-lo do mapa? E o mais inquietante, será que o que está acontecendo hoje já foi escrito milhares de anos atrás nas Escrituras? Neste vídeo, nós vamos mergulhar em uma revelação poderosa, uma verdade escondida sob os olhos do mundo. A guerra espiritual por trás do isolamento político de Israel. Prepare-se, pois o que você está prestes a descobrir pode transformar para sempre a sua visão sobre os últimos tempos. E antes de seguirmos, comenta aqui embaixo de qual cidade e estado você está assistindo. Vamos espalhar essa mensagem por todo o Brasil. Agora respire fundo e venha comigo. Desde os tempos de Abraão, uma batalha invisível tem sido travada por uma terra e um povo. A história de Israel começa com uma promessa, um pacto selado pelo próprio Deus, com um homem já idoso e sua esposa estéril. Abraão, mesmo sem ver, creu que daquela semente nasceria uma nação. E assim, em meio a impossibilidades, nasce Isaque. Depois Jacó. Depois as 12 tribos. E essas tribos, guiadas por uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, atravessam o deserto rumo à terra prometida. Mas o que parecia o fim da jornada era só o começo de uma guerra que se arrastaria por milênios. Povos vizinhos, como os filisteus e amalequitas, tentavam varrê-los da história. Mas havia algo em Israel que nenhum exército conseguia destruir: a aliança divina. A cada tentativa de apagá-los, Deus os restaurava. Quando Nabucodonosor destruiu o templo, Deus os trouxe de volta com Ciro. Quando Roma os dispersou, Deus os reuniu novamente em 1948. E aqui está o ponto crucial. Nenhuma nação da história foi destruída, espalhada pelo mundo por 2 milênios, e depois restaurada com sua língua, sua fé e sua identidade intactas. Isso não é acaso. Isso é profecia se cumprindo. Israel não é apenas uma nação, é um sinal, um termômetro profético. Quando olhamos para suas guerras, embargos, alianças rompidas e até os discursos da ONU, estamos, na verdade, assistindo capítulos vivos das profecias de Zacarias, Daniel e Apocalipse. A Bíblia diz que nos últimos dias, todas as nações se unirão contra Jerusalém. E hoje vemos isso acontecer. Movimentos como o BDS, sanções econômicas e até o abandono diplomático são apenas os primeiros passos. Em meio a tudo isso, o mundo tenta disfarçar a perseguição com discursos de paz. Mas, no fundo, é um ataque ao plano de Deus. O diabo sabe que o relógio profético está girando, e quando o ponteiro marcar a hora certa, o Messias voltará. Mas para que isso aconteça, os judeus precisam reconhecer Jesus como Senhor. Por isso, Satanás move céu e terra para impedir esse reconhecimento. Cada bomba lançada, cada boicote, cada resolução contra Israel é, na verdade, uma tentativa desesperada do inferno de atrasar o relógio de Deus. Mas o que poucos percebem é que esse cerco não é apenas externo. A batalha por Israel é espiritual. E ela não termina com guerras convencionais. Ela culminará na grande tribulação. A Bíblia afirma que o anticristo unirá as nações em torno de uma falsa paz e depois voltará toda a sua fúria contra Israel. Esse será o tempo em que os olhos dos judeus se abrirão. Eles verão aquele a quem traspassaram e chorarão como quem perde um filho único. Nesse momento, o arrependimento coletivo virá. E junto com ele, a volta triunfal de Cristo. Ele pisará o Monte das Oliveiras, como previu Zacarias, e destruirá o exército do anticristo. Serei a batalha do Armagedom.
e o mundo verá que aquele carpinteiro crucificado é, na verdade, o Rei dos Reis. A vitória de Israel será, na verdade, a vitória do plano divino. E todo olho verá, toda língua confessará, e toda nação entenderá. Deus jamais abandonou seu povo. Mas mesmo após essa vitória gloriosa, o inimigo não desistirá tão fácil. Após 1000 anos de paz, conhecidos como o milênio, Satanás será solto uma última vez. E, inacreditavelmente, ele conseguirá enganar as nações novamente. Gog e Magog se levantarão. Será a batalha final. Mas desta vez não haverá espada nem exército. O próprio Deus fará chover fogo do céu, e com um só ato, encerrará para sempre a rebelião. O trono branco será estabelecido, os livros serão abertos, e todo ser humano prestará contas de sua vida. Nesse momento, não haverá mais alianças políticas, acordos de paz ou tratados. Haverá apenas uma verdade. Aqueles que se renderam ao Messias reinarão com ele. Os que o rejeitaram serão separados para sempre. E Israel, enfim, viverá a plenitude de seu chamado, uma nação sacerdotal, centro de luz e glória para o mundo renovado. Israel não é apenas perseguido, ele incomoda. A existência de uma nação que preserva seus valores, que vive pela Torá, que não se curva às pressões progressistas do Ocidente e que insiste em manter viva sua identidade religiosa em pleno século XXI, é um escândalo para o sistema global. Nações que pregam diversidade, tolerância e diálogo, paradoxalmente se levantam contra o único Estado judeu do planeta. Por quê? Porque a existência de Israel é uma afronta espiritual. Enquanto o mundo corre para formar uma nova ordem, onde todas as religiões devem ser igualadas e todas as verdades relativizadas, Israel continua declarando que há um só Deus. E pior, esse Deus fez uma aliança eterna com um povo específico e prometeu a eles uma terra. Isso é inaceitável para o sistema que quer apagar fronteiras, eliminar identidades e estabelecer um governo mundial unificado. Por trás das resoluções políticas, há um plano espiritual de rebelião contra o Criador. E Israel é a lembrança viva de que Deus reina e cumpre suas promessas. O que estamos vendo se intensificar nos noticiários é apenas a preparação do palco. O foco em Jerusalém não é coincidência. A ONU, o Vaticano, a União Europeia, todas querem decidir o que deve ser feito com essa cidade. Mas Deus já decidiu. Ele escolheu Jerusalém como o trono de seu filho, e nada, absolutamente nada, poderá mudar isso. Durante a grande tribulação, quando parecer que tudo está perdido, algo extraordinário acontecerá. Deus levantará 144.000 judeus selados, 12.000 de cada tribo de Israel, como proclamadores do Evangelho. Esses homens serão inatingíveis pelas pragas, protegidos sobrenaturalmente por Deus e cheios do Espírito Santo. Enquanto o mundo mergulha no caos, esses servos percorrerão as nações anunciando que Jesus é o verdadeiro Messias. Esse será o maior avivamento da história, e ele partirá de Israel. A mesma nação que rejeitou o Messias há 2000 anos será agora o centro do clamor por redenção. O arrependimento do povo judeu não será algo frio ou protocolar. A Bíblia diz que eles chorarão amargamente, como quem perde o primogênito. É um lamento nacional, uma dor coletiva, e desse quebrantamento, Deus levantará um exército espiritual tão poderoso que nem mesmo o anticristo conseguirá deter. Os 144.000 serão como tochas acesas no meio da escuridão global. E muitos gentios, inclusive brasileiros, africanos, europeus, virão à fé por meio deles. O que antes parecia impossível acontecerá diante dos olhos do mundo. Israel liderando um avivamento global. Mas esse despertar custará caro. O preço será sangue, dor e perseguição, mas também será o prelúdio da glória eterna. Após o fim da última rebelião, quando Gog e Magog forem destruídos e Satanás lançado definitivamente no lago de fogo, Deus criará novos céus e nova terra. E aí, meus irmãos, começa algo que a mente humana mal consegue compreender.
Jerusalém será transformada. Não aquela cidade de pedra, conflito e tensão, mas a nova Jerusalém, que descerá do céu como uma noiva adornada. E essa cidade não será apenas o lar de judeus, mas de todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Não haverá mais dor, nem pranto, nem morte. As lágrimas serão enxugadas pelo próprio Deus. O trono estará no centro da cidade, e de lá fluirá o rio da vida. As nações não guerrearão mais. As espadas serão transformadas em arados. O leão se deitará ao lado do cordeiro. E todos os povos, línguas e tribos adorarão ao Senhor como um só corpo. O plano iniciado em Abraão se cumprirá plenamente. E Israel, finalmente em paz, será o coração de um reino eterno. Não haverá mais ONU, OTAN, G20 ou qualquer outra coalizão política. Apenas o Rei dos Reis, governando com justiça. A paz que os homens sempre buscaram à força será finalmente estabelecida pelo amor. E tudo aquilo que hoje nos escandaliza e entristece, guerras, perseguições, traições, se tornará apenas uma lembrança apagada na luz da glória de Deus. E agora, ao final dessa jornada profética, fica um convite. Ou melhor, um clamor. Se você entendeu que tudo isso não é apenas sobre política ou história, mas sobre a eternidade da sua alma, então responda hoje mesmo ao chamado de Deus. Israel é o relógio profético, mas você é o motivo do amor de Deus. Ele enviou Jesus não apenas para resgatar uma nação, mas para salvar você. E agora que os sinais estão claros, as profecias se cumprem diante dos nossos olhos, a pergunta é: você está preparado? Não espere mais. Entregue sua vida a Jesus agora. O Messias está às portas. Jerusalém já se prepara e o céu já sussurra: Maranatá, vem, Senhor Jesus. Que essa verdade queime em seu coração. E se você deseja entender ainda mais sobre a última batalha de Gog e Magog, clique no vídeo aqui ao lado. E por favor, não se esqueça de curtir e compartilhar com alguém que precise ouvir as verdades bíblicas que tocam o coração. Deus te abençoe e até o próximo capítulo da história que o céu ainda está escrevendo.